Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. O Portal é um conto que narra o nascimento de Rui Herrera, o personagem do conto O Exorcista. Para quem não conhece, tem a playlist no canal das 5 temporadas. Nesse conto, vamos conhecer a verdadeira história de Rui e como ele foi para o Vaticano e foi treinado para ser um guerreiro da luz. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Mestre, as jovens estão prontas. A voz rouca de um dos membros da seita rompeu o silêncio opressivo que envolvia a casa no final da rua. Um local escuro impregnado de um odor acre de incenso e vela era iluminado apenas pela fraca luz tremulante de candelabros que lançavam sombras dançantes nas paredes. Ernesto, o líder da seita, envolto em uma longa capa preta, ergueu a cabeça em aprovação, seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Ele caminhou lentamente até a sala principal, onde um círculo de fiéis já aguardavam. No centro do aposento, 6 jovens mulheres estavam dispostas lado a lado, nuas, seus corpos trêmulos de medo e vulnerabilidade. Seus olhos arregalados, úmidos de lágrimas, fixaram-se no chão, evitando encarar os 6 homens posicionados à sua frente. Estes, saudáveis e perfeitos em aparência, eram os receptáculos escolhidos, designados para abrigar entidades demoníacas durante o ritual profano. Ernesto ergueu as mãos e um silêncio absoluto tomou conta da sala. A única coisa que se ouvia era a respiração pesada dos participantes. Ele começou a andar em círculo ao redor do grupo, a capa roçando o chão de madeira. Esta noite, daremos início à abertura do portal, e esse ritual garantirá o nascimento de nossa linhagem sombria, declarou ele, sua voz profunda e hipnotizante. Ao seu comando, 2 membros da seita aproximaram-se das jovens, segurando um pequeno recipiente com um líquido escuro. Ernesto enfiou os dedos na substância e, com gestos precisos, começou a desenhar símbolos demoníacos na testa das mulheres, cada traço feito com uma reverência quase ritualística. Quando terminou com as jovens, repetiu o processo nos homens, que permaneciam imóveis com os olhos fixos e vidrados, como se aguardassem algo grandioso. Ao redor do círculo, os membros da seita começaram a entoar cânticos em uma língua proibida, palavras guturais que pareciam vibrar no ar, carregadas de uma energia densa e inquietante. O ambiente ficou pesado e uma leve neblina negra começou a se formar no chão, envolvendo os pés dos participantes. Os homens começaram a tremer levemente, e suas expressões inalteradas deram lugar a caretas de agonia. A névoa subiu como tentáculos envolvendo os corpos masculinos em espirais escuras. O cheiro de enxofre tomou conta da sala, queimando as narinas. Então, um a um, os homens soltaram um grito gutural, seus olhos revirando até que apenas o branco fosse visível. Quando finalmente voltaram a si, algo havia mudado. Seus olhares, antes humanos, agora eram predatórios, brilhando com uma malícia infernal. As entidades haviam tomado posse de seus corpos. Possuídos, os homens se aproximaram das jovens, cada passo carregado de uma confiança sobrenatural. Seus movimentos eram hipnotizantes, como se um poder invisível os guiasse. As jovens, mesmo aterrorizadas, começaram a reagir de maneira contraditória, como se o medo lutasse contra um encantamento que lentamente as envolvia. Uma sensação de calor incomum tomou conta do ambiente.
E os homens tocaram suavemente seus rostos, seus ombros, seus braços, explorando cada parte com a mistura de luxúria e domínio. Os cânticos ao fundo aumentaram em intensidade, e Ernesto observava com um sorriso de aprovação. Os homens continuaram a seduzir as jovens que, sob o efeito do ritual, já não ofereciam resistência. A névoa negra, que agora preencheu o ambiente, parecia pulsar em sincronia com os cânticos, enquanto as sombras ao redor ganhavam formas grotescas, como se algo inominável estivesse observando o ritual. Quando Ernesto ergueu as mãos mais uma vez, os cânticos cessaram abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como a pausa de um predador antes do ataque final. A carne se une ao espírito. O portal está aberto. E assim, o ritual alcançou seu clímax, selando o pacto entre o humano e o infernal, enquanto uma força invisível e cruel se agitava, esperando para emergir. Os homens possuídos avançaram sobre as jovens com uma intensidade quase animal, seus corpos dominados pela energia demoníaca que agora controlava cada movimento. As entidades que habitavam seus corpos não conheciam limites de gentileza ou hesitação. Os toques, antes sedutores, tornaram-se firmes e impositivos, como se cada gesto carregasse a urgência de uma força primordial e sombria. As jovens, já sob o efeito do ritual, pareciam estar em um estado de torpor místico, incapazes de resistir, enquanto seus corpos respondiam involuntariamente ao contato. Os cânticos ao redor da sala cresceram, em um crescente hipnótico, aumentando a intensidade do momento. O ato que se seguiu foi de uma ferocidade quase insuportável, cada movimento marcado pela violência de uma união forçada entre o humano e o infernal. Os corpos masculinos, agora fortalecidos pela presença dos demônios, moviam-se com uma força e destreza desumanas, enquanto as jovens permaneciam imóveis, seus olhos vidrados, fixos no teto, presas em um transe profundo. O ambiente parecia vibrar com uma energia sufocante, enquanto as sombras ao redor se contorciam em formas grotescas, refletindo a essência das entidades presentes. O ato continuou até que cada homem, tomado por uma explosão de êxtase infernal, depositou sua semente nas jovens. O ápice foi marcado por um grito coletivo, não de prazer, mas de uma dor visceral, que parecia rasgar as barreiras entre os mundos. Nesse momento, uma onda de energia percorreu a sala, fazendo com que as velas piscassem violentamente e a neblina negra no chão se dissipasse brevemente. Assim que os demônios completaram sua missão, começaram a abandonar os corpos dos homens, saindo em formas de sombras espessas, que se dissiparam no ar com sussurros ameaçadores. Os homens, agora livres das entidades, desabaram no chão, exaustos e drenados de qualquer vestígio de força. Suas respirações eram rasgadas, como se tivessem sobrevivido a uma batalha terrível. Ernesto observou o desenrolar do ritual com olhos brilhantes de satisfação. Ele ergueu as mãos, uma última vez, encerrando os cânticos e selando o pacto sombrio com uma frase em voz baixa, mas carregada de poder. Está feito. O portal está aberto, e as progenitoras carregam o futuro de nossa linhagem. Os membros da seita se apressaram em levantar as jovens que agora carregavam dentro de si as sementes infernais. Seus corpos fracos eram movidos cuidadosamente para um quarto especialmente preparado. Aquele espaço escuro e silencioso estava repleto de colchões simples, mantas e velas que lançavam a luz opaca sobre as paredes adornadas com símbolos profanos. As jovens foram deitadas lado a lado, enquanto os membros murmuravam orações baixas, selando a maldição que agora habitava nelas. Ernesto se aproximou e, com uma expressão de reverência, passou os dedos sobre as testas das mulheres,
pronunciando em um tom solene: vocês serão as mães dos novos filhos do abismo, os primeiros a nascerem da união perfeita entre o humano e o demoníaco. O mundo conhecerá sua força através deles. O ritual estava completo, e a casa, agora palco de um pacto infernal, pulsava com energia profana. As jovens inconscientes permaneciam imóveis, enquanto as sementes do mal começavam a crescer dentro delas. Ernesto sorriu satisfeito. O que por anos fora um experimento falho, agora era uma realidade profana, prestes a se concretizar. 20 anos depois. Após cumprir 18 anos de prisão pelo assassinato do namorado, Sarah Miller, agora com 37 anos, decide recomeçar sua vida em uma pequena cidade do interior. Turvo, bairro de Itapiraí, interior de São Paulo. A morte de Leonardo foi violenta e cercada de mistérios. Apesar de sua alegação de legítima defesa, as circunstâncias do crime permaneceram envoltas em dúvidas, deixando um rastro de questionamentos e desconfiança. Mesmo Sarah não compreendia totalmente tudo o que havia ocorrido naquela noite. Agora já faziam 3 meses que ela estava livre e determinada a deixar o passado para trás. Buscando um novo começo, escolhe ir para o mais longe do centro de São Paulo, para que seu passado não atrapalhasse seu novo começo. Achou uma proposta de emprego em Itapiraí, numa fábrica de colchão, mas não optou por morar no centro, resolveu morar em Turvo, onde alugou uma casa modesta em uma rua isolada, longe dos olhares e fofocas que a seguiram nos últimos anos. A cidade era tranquila. Parecia o lugar ideal para apagar os vestígios do que havia vivido e tentar reconstruir sua vida. O tempo na prisão havia transformado Sarah. Sua determinação de seguir em frente era inabalável, mas as marcas de seu passado ainda estavam lá, escondidas em seus pensamentos mais profundos. Apesar disso, ela acreditava que naquela casa e naquela cidade poderia finalmente encontrar a paz que tanto desejava. O proprietário, seu Ernesto, era um homem gentil, mas envolto em uma estranheza difícil de definir. Desde o início, ele demonstrou uma generosidade incomum, oferecendo não apenas a casa a um preço acessível, mas também eletrodomésticos essenciais, como um fogão e uma geladeira. Além disso, insistiu para que Sarah não se preocupasse com o aluguel até que tivesse estabilidade financeira. Essa ajuda foi uma bênção para Sarah, considerando seu passado e as dificuldades que poderia enfrentar para se estabelecer novamente. Seu novo emprego na fábrica de colchões, que ficava no centro de Itapiraí, a 20 quilômetros de Turvo, era perfeito, porque não exigia antecedentes criminais, devido ao fato de ainda ser uma empresa pequena. Pareceu um milagre. Tudo indicava que a vida finalmente estava lhe dando uma nova chance, uma oportunidade de recomeçar com dignidade. Determinada a aproveitar essa nova fase, Sarah sentiu como se segurasse essa oportunidade com ambas as mãos, decidida a construir uma vida tranquila, longe dos pesadelos que a perseguiam desde o passado. Desde a primeira noite na casa, Sarah sentiu que algo estava fora do lugar. O ambiente parecia carregado. As sombras pareciam se mover de maneira sutil, como se houvesse algo ali observando-a. O silêncio, em vez de reconfortante, era opressor, tornando cada pequeno barulho, um estalo na madeira, um leve arranhar nas paredes, mais perturbador. A insônia, sua velha inimiga, parecia ter encontrado um aliado naquele ambiente. Cada tentativa de adormecer era interrompida pelos sons irritantes que ecoavam pela casa, fazendo-a despertar de qualquer cochilo que conseguisse roubar. Ela se remexia na cama, inquieta, tentando ignorar a crescente sensação de que algo a rondava. Minha insônia é cruel, pensou Sarah, apertando os olhos para afastar o cansaço. Esse mal, aliás, havia sido um dos motivos
que a levaram a buscar alívio em substâncias ilícitas no passado. Mas estava limpa há mais de 2 anos e não permitiria que nada, nem mesmo aquelas noites difíceis, a fizessem recair. Naquela noite, os minutos pareceram horas, e ela passou de cochilos curtos e agitados para despertares abruptos. Quando finalmente o som do despertador quebrou o silêncio da madrugada, Sara se levantou, exausta, mas determinada a enfrentar mais um dia. A casa com seus segredos sombrios não a derrubaria. Ela foi trabalhar naquele dia usando a melhor expressão que conseguia, escondendo o cansaço da noite mal dormida. O transporte até Tapiraí era feito por meio de uma van rural que pertencia à fábrica. Era usada para buscar os funcionários que eram de várias localidades próximas. Como era seu primeiro dia, o patrão a recebeu com cordialidade e fez questão de mostrar a pequena fábrica. O local era bem organizado, com equipamentos modernos e um ambiente que transpirava potencial. Sara sentiu que ali havia espaço para crescimento e que a fábrica poderia se tornar um grande negócio no futuro. Seu trabalho era simples, mas exigia atenção. Montar molas em suportes de madeira. Era uma tarefa manual, utilizando um grampeador especial para fixá-las firmemente. Apesar de haver processos automatizados, ela começou com os colchões personalizados, feitos em menor escala, já que ainda estava aprendendo. Foi um trabalho repetitivo, mas satisfatório. E ao final do dia, o chefe elogiou seu empenho. Aquele reconhecimento, embora simples, trouxe a ela uma sensação de gratificação que não experimentava há muito tempo. Quando chegou em casa, sentiu o peso do dia no corpo, mas também uma centelha de esperança no coração. Preparou um jantar simples, mas reconfortante, antes de ir para o banho. Após se refrescar, vestiu algo confortável e se acomodou no velho colchão de casal deixado pelo proprietário. Enquanto jantava, assistia um filme em seu celular, tentando relaxar. A cama não era nada confortável, o que não ajudava em suas noites de insônia. Mas Sara acreditava que era uma questão de tempo até conseguir móveis melhores. Ela estava confiante de que, apesar das dificuldades iniciais, tudo daria certo. Afinal, tinha recomeçado do zero antes e poderia fazer isso novamente. Ao terminar o jantar, Sara limpou tudo com calma, tentando manter a pequena casa organizada. Pegou uma garrafa de água com gás e, ao beber um gole, sentiu um gosto estranho. Franziu o senho, mas logo descartou a ideia de algo errado. Fazia tanto tempo que não consumia água com gás que poderia ser apenas falta de costume. Sem pensar muito mais no assunto, tomou mais alguns goles e foi se deitar. Naquela noite, o cansaço finalmente venceu a insônia. Sara dormiu como uma pedra, seu corpo exausto entregando-se a um sono profundo. Mas em meio ao descanso, os sonhos vieram. Foram diferentes de qualquer coisa que já havia experimentado. Um homem sedutor com uma presença hipnotizante apareceu em seus sonhos. Ele a tocava de forma intensa, suas mãos percorrendo cada parte de seu corpo, e ela sentia cada toque. O calor de sua pele e a respiração ofegante dele próxima à sua. As sensações eram tão vívidas que pareciam reais. O sonho a envolvia completamente, e ela se viu entregando-se a ele, como se ele fosse alguém que conhecia intimamente, alguém que pertencia àquela casa. O ato foi intenso, prolongando-se pela noite inteira, como se o tempo ali fosse irrelevante. Quando Sara finalmente despertou, estava ofegante, o coração batendo forte. Sentia o corpo quente ainda marcado pelas sensações do sonho. Confusa, olhou ao redor do quarto, mas tudo estava exatamente como havia deixado antes de dormir. Foi nesse momento que o som do despertador ecoou, arrancando-a de seus pensamentos e lhe dando um susto.